Dinastias nascem na violência e morrem no esquecimento. Afinal, na vasta savana africana, o sangue é a única moeda que importa. Para a maioria dos leões, a vida é uma chama breve e brutal, apagada pela fome, por chifres de búfalos ou pelas garras de rivais. Mas de tempos em tempos a natureza decide criar monstros. De tempos em tempos a genética alinha as estrelas para forjar não apenas sobreviventes, mas conquistadores. Você com certeza já ouviu as lendas do passado. Você conhece os Mapogos, os guerreiros psicopatas de Sabi-Sand. Você conhece os Black Hawk Boys, os gigantes que transformaram o ato de caçar búfalos em um esporte. Mas o tempo é implacável. Os velhos reis envelhecem. Seus dentes quebram, os seus rugidos perdem a potência. E quando o sol se põe para uma lenda, a savana continua costurando novos caminhos para o futuro selvagem. Então, quem virá a seguir? Quem terá a força para segurar o trono quando os gigantes caírem? Senhoras e senhores, a resposta está caminhando agora mesmo pelas planícies de Burungat. Eles são 5. Eles são jovens e eles carregam nas veias o sangue mais pesado de todo o ecossistema de Mara e do Serengeti. Eles são os Rongai Hawkers. Filhos diretos da coalizão de Black Hawk Boys, os lendários matadores de búfalos liderados pelo inesquecível Olobor. Com a mesma genética de seus pais, estes 5 irmãos não nasceram apenas para liderar, eles nasceram para dominar. Mas essa não é uma história de privilégio. Ser filho de um rei na África não garante um reinado próspero, garante um alvo nas costas. Estamos testemunhando em tempo real a jornada mais perigosa da vida de um leão, a transição de príncipe protegido para rei nômade. Prepare-se, porque hoje no Ordinário vamos entrar na intimidade de uma irmandade forjada no fogo. Vamos sentir o terror da perda, a adrenalina da caçada e a tensão insuportável de invadir terras inimigas. Eles são a promessa da nova geração. Eles são a tempestade no horizonte. E se a história nos ensinou alguma coisa, é que quando filhos de reis rugem, a terra treme. Deixe seu like e se inscreva no canal. Para você é apenas um clique, mas para nós faz toda a diferença. Agora, vamos ao vídeo. Compreender a capacidade destrutiva dos Rongai Hawkers é primeiro compreender seu passado genético olhando para os arquitetos da sua existência. Precisamos falar dos seus pais, Olobor e a colisão de Black Hawk Boys. Na genética dos leões, tamanho importa, e importa muito. E os Black Hawk Boys eram anomalias, eram tanques de músculos habilidosos, famosos não por caçarem gazelas ou zebras, mas por derrubarem as presas que poucos leões ousam tocar, os búfalos do cabo. O búfalo é chamado na África de a morte negra, e não é à toa que receberam esse apelido. Animais de 800 quilos com chifres que funcionam como marretas ósseas, uma memória vingativa e fúria explosiva e que vivem em manadas poderosas. Foi nessa escola de violência que os Rongai Hawkers foram matriculados desde o dia em que abriram os olhos. Imaginem 5 filhotes crescendo não brincando com borboletas, mas mastigando a carcaça blindada de búfalos derrubados pelos seus pais. O líder natural entre os irmãos, Olonqueira, desde cedo mostrou que não era um filhote comum. Enquanto os outros recuavam ao ver um búfalo ferido se debatendo, Olonqueira avançava. Ele tinha o olhar do pai, aquele olhar frio, calculista, desprovido de medo. A mãe deles, uma das matriarcas do bando Rongai, também não era uma leoa comum. O bando Rongai é conhecido pela sua tenacidade. As leoas ali não criam filhotes fracos, elas criam soldados. E foi essa combinação perfeita, a força bruta e massiva dos pais Black Hawk e a resiliência tática das mães Rongai, que criou os trovões lendários da nova geração de felinos africanos. Durante a adolescência, algo raro aconteceu. Normalmente, leões jovens começam a caçar presas pequenas, mas os Rongai Hawkers, com apenas 2 anos de idade, ainda crianças em termos felinos, já estavam tentando derrubar búfalos.
Existem relatos chocantes dos guias locais: 5 leões subadultos com as crinas ainda ralas saltando sobre as costas de uma besta enfurecida. Eles eram arremessados, pisoteados, chifrados e voltavam. Eles voltavam sem medo. Era como se a dor fosse apenas informação para eles. Se eu for chifrado aqui dói, então na próxima vez eu ataco pelo flanco. Eles aprenderam a física da morte na prática. Kindongoe, Olubi, Kishindo, Dubomoto e o massivo Olonqueira desenvolveram uma coordenação telepática. Eles não precisavam rugir para se comunicar durante uma caçada. Um olhar de Olonqueira e os irmãos flanqueavam. Um movimento de cauda do Kishindo e a armadilha se fechava. Eles trouxeram uma nova era de fúria para a savana, uma era de juventude épica e aventuras. O território era seguro. O pai deles, o titânico Olobô, era a muralha que mantinha os invasores longe. Olobô não era apenas um pai, ele era o deus da guerra daquele território. Enquanto ele patrulhava as fronteiras, os Hongai Rockers viviam como príncipes intocáveis, engordando, crescendo e transformando-se em máquinas musculares sem a preocupação de defender o trono. Mas a savana odeia a complacência, e a tragédia estava à espreita, esperando o momento certo para puxar o tapete debaixo das suas patas. O destino estava prestes a lembrar aos 5 irmãos que na África nenhum reinado é eterno e nenhum pai vive para sempre. O ano de 2024 trouxe o silêncio que todos temiam. A notícia correu como fogo pela savana. Olobô, o grande protetor, o pai invencível, havia desaparecido. Meses depois, dado como morto em uma história cheia de controvérsias que já contamos aqui no canal. Fato era, o rei havia caído. A morte de um leão dominante é um evento sísmico. É como a queda de um império. De repente, as fronteiras, que eram sólidas como pedra, tornaram-se linhas na areia que qualquer um poderia cruzar. Para os Hongai Rockers, o mundo mudou da noite para o dia. O seu tio, Oloimina, ainda estava vivo, mas um leão sozinho não consegue segurar um império contra coalizões rivais famintas. E os rivais vieram, e vieram sem piedade. A coalizão conhecida como Bila-Shaka, 6 machos no auge da sua força física, começou a pressionar o território. Os Hongai Rockers, agora jovens adultos, mas ainda inexperientes em guerra territorial, estavam desfrutando de uma carcaça perto do Lookout Hill. De repente, o vento muda. O cheiro de testosterona estranha enche o ar. Eles veem as silhuetas no horizonte. Não é o tio voltando para casa. São assassinos. E se você já sente a tensão no ar, esmaga o like. Assim o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e continua recomendando nossos vídeos. Se gostou, se inscreva aqui no canal. Continuando, aquele foi o momento da verdade. O momento em que a infância acabou. Se eles ficassem, morreriam. Eles eram grandes? Sim. Eles abatiam búfalos? Sim. Mas eles ainda não tinham a malícia, a cicatriz na alma que só a guerra traz. Olonqueira, o líder, teve de tomar a decisão mais difícil de um rei: a retirada estratégica. Ver 5 leões desse porte fugindo não é um sinal de covardia, é um sinal de inteligência. Eles abandonaram a comida, abandonaram a casa onde nasceram, abandonaram a proteção das mães. Eles foram empurrados para o Nieman's Land, a terra de ninguém. Esta fase, a dispersão, é onde 70% dos leões machos morrem. Sem território, eles não podem caçar em paz. Cada passo é uma invasão. Cada cochilo é um risco de emboscada. Eles passaram fome. As costelas começaram a aparecer sob a pele que antes era esticada por músculos. A unidade foi testada. Houve brigas internas. A frustração da fome faz o sangue ferver. Mas, curiosamente, foi a miséria que os forjou. Sem a proteção do pai, eles tiveram que confiar uns nos outros. Quando Dubomoto se feriu em uma caçada, os irmãos não o abandonaram, eles desaceleraram. Quando Olubi se perdeu durante uma tempestade noturna, os rugidos de Kishindo e Olonqueira
guiaram-no de volta. Eles perceberam que a sua única chance de sobrevivência contra os monstros lá fora era a sua união absoluta. Os irmãos começaram a operar como uma força de guerrilha. Moviam-se à noite, silenciosos como sombras. Atacavam búfalos nas fronteiras dos territórios inimigos. Comiam rápido e desapareciam antes que os donos da terra pudessem reagir. Eles tornaram-se praticamente fantasmas e a cada dia que sobreviviam ficavam maiores. Leões que se alimentam exclusivamente de búfalos tendem a obter tamanhos colossais. E assim foi com eles. As crinas começaram a escurecer e a descer pelo peito. Os músculos do pescoço de Olonqueira incharam, tornando-se a armadura impenetrável que caracteriza os grandes dominantes. Eles deixaram de ser os filhos dos Black Hawk Boys. Eles estavam se tornando algo novo, algo próprio. A savana tentou matá-los com fome, com rivais e com doenças, mas em todas as vezes ela falhou. E agora, o que emerge do exílio não são mais meninos assustados. São 5 gladiadores que sobreviveram ao inferno e que agora olham para o trono do Mara não como um sonho, mas como um direito de nascença que eles estão prontos para tomar à força. Hoje, enquanto conversamos em 2026, os Hongai Hawkers estão no limiar da grandeza. Eles sobreviveram à fase mais crítica. Olonqueira transformou-se em uma cópia quase perfeita do seu pai Olobor, um titã de ombros largos e olhar penetrante. Kim Dong-Wei, Olubi, Kishindo e Dubomoto são os seus generais leais. Até a conclusão desse roteiro, eles permaneciam como nômades, vagando pelas bordas entre o Triângulo de Mara e a parte norte do território chamado Naboishu. Mas o comportamento mudou. Eles já não fogem com a cauda entre as pernas ao primeiro sinal de desafio. Eles começaram a testar. Eles rugem de volta, eles marcam território em cima das marcas de outros machos. Eles estão dando avisos. Tiveram embates com outros leões nômades e ganharam. Agora seguem observando 2 bandos, talvez estudando, decidindo qual rei eles irão destronar e quais leoas eles irão dominar. A tensão está no ar e é palpável nesse exato momento na savana africana. Os guias de safari e os biólogos sabem o que está por vir. A coalizão dos 5 é um número mágico. 5 machos adultos, no auge da forma física, especializados em matar as presas mais perigosas da África. São uma força que poucas coalizões governantes conseguem parar. Nem mesmo os poderosos Bila Shaka poderão ignorá-los para sempre. Já vimos isso antes, em icônicas histórias de coalizão de 5, onde o banho de sangue na savana foi brutal. Então acredite, estamos prestes a ver uma guerra pelo controle das melhores terras de caça do planeta. E os Hongai Hawkers não são mais os desafiantes improváveis, eles são os favoritos. O legado não é algo que se recebe, é algo que se conquista. E esses jovens têm tudo para conquistar uma realidade épica e inesquecível para nós, amantes da vida selvagem. Eles honraram o sangue dos Black Hawk Boys não morrendo, mas sobrevivendo. Eles carregaram a tocha através da escuridão do exílio e agora estão prontos para incendiar a savana. Olhe bem para eles. Olhem para as cicatrizes nos seus focinhos. Olhem para a lama negra nas suas jubas. Eles não são apenas leões. Eles são a próxima lenda africana. E quando o rugido combinado desses 5 irmãos ecoarem uníssono, anunciando a sua conquista, até o chão da África vai se dobrar em reverência. Alguns canais de reserva que aparecem na sua tela registram os irmãos em tempo real. E se você quer saber mais sobre os pais deles, os The Black Hawk Boys, temos vídeos detalhados de toda a trajetória deles aqui no canal, inclusive de suas mortes controversas e polêmicas. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!